Paz e alegria! Vamos, na nossa devocional hoje, concluir Gênesis, capítulo 24, versículo 52 ao versículo 67. Diz assim: Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata, vestidos, e deu a Rebeca. Também deu ricos presente a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram, beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Ber-lai-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. O casamento de Isaque foi um casamento feito por um procurador. Naquele tempo, quando os casamentos eram arranjados, a pessoa que recebia essa missão do seu senhor, ele tinha autonomia para casar como se fosse aquele que ele representava. Então há um casamento cumprindo todas as regras sociais daquele tempo. A aprovação da família, o reconhecimento deste relacionamento, o dote que foi pago para que este casamento fosse aceito, e de uma forma muito bonita nessa romântica história, a jovem ainda teve a sua opinião pessoal a respeito de querer ou não aceitar aquele casamento. É importante a gente destacar isso, porque quando Isaque encontra com Rebeca, ele a toma como esposa, mas faz dentro de um contexto conjugal. As Escrituras nos ensinam que as regras sociais para o estabelecimento de família precisam ser cumprido. Portanto, temos o bom hábito em nossas igrejas de reconhecer os casamentos realizados dentro dos trâmites legais de nossa nação. E a justificativa de alguns de que atitudes pessoais podem dar a ele essa legalidade do casamento, como uma oração feita dos cônjuges sós antes de iniciarem uma vida a dois, isso não é reconhecido pelas Escrituras. Precisa dessa manifestação pública do reconhecimento da família para essa admissão
de jovens como marido e mulher. A outra atitude interessante que é a pressa daquele servo de Abraão em cumprir a missão que lhe fora confiada. E então, quando convidado pela família para que permanecesse por mais tempo, ele se justifica no fato de que Deus havia conduzido ao bom termo. Deus estava presente naquela história. E pelo fato de Deus estar presente naquela história, ele precisava ser responsável com as suas decisões de não demorar para concluir aquela sua missão. E quando, ao encontro de Rebeca e Isaac, nós vamos ver registrado por Moisés que este relacionamento serviu como consolo para Isaac depois da morte de sua mãe. Todo relacionamento que Deus estabelece, que Deus está presente, que Deus constrói, ele serve de consolo na vida. Nós temos um padrão familiar estabelecido por Deus. Nós, cristãos reformados, não negociamos este padrão estabelecido por Deus. Nós somos abençoados. Portanto, rejeitemos propostas que não têm apoio das Escrituras para os relacionamentos na família. E que, dessa forma, vejamos o consolo, a alegria, a presença de Deus em nossas famílias. Que Deus abençoe a sua vida e aproveite para orar pela tua casa hoje. Um bom dia.